Vou seguir aqui para a nossa sala porque temos os convidados especiais hoje. Hoje nós vamos falar porque olha só que interessante. Hoje é dia 4 de abril, é dia do Parkinsoniano. E no dia 11 de abril, semana que vem, nós vamos celebrar o dia do Parkinson. Então hoje no Mulher.com nós vamos falar sobre essa doença que chega, né? A gente vai chegando, a idade vai aumentando e ela vem de encontro com muitas pessoas hoje sofrendo dessa doença. Vamos entender um pouquinho mais sobre ela com o Dr. Jefferson Moreira, que já está aqui. Tudo bem? Olá. Seja bem-vindo. Obrigado, neurologista. E com a Daniela Magno, que é enfermeira. Tudo bem? Prazer, Drica. Prazer é meu, gente. E trabalha com os cuidadores também, né? Isso. Com os pacientes e também com os cuidadores desses pacientes. Tudo bem, gente? Tudo bom. Sejam bem-vindos aqui na nossa casa, muito bom ter vocês aqui. Sempre um prazer. Tá bom? Prazer Falar de é algo todo assim nosso. tão sério, tão importante e que precisa de um cuidado muito grande, não é mesmo? Sem dúvida. Então, nós assim, falando, né, o senhor trabalha, doutor, com isso diretamente? Sim, com esse tipo de paciente de sem Parkinson? dúvidas. E a partir do momento que a população brasileira vai envelhecendo, é comum, é esperado que a quantidade de número de doenças de Parkinson haja um aumento no diagnóstico, né? Então, com toda a questão da expectativa de vida, as pessoas se cuidando mais e tendo acesso mais aos cuidados de saúde, aos centros de saúde, cada vez mais casos de Parkinson vão aparecer e é uma realidade nos dias atuais. Tá. E você trabalha também com pacientes, assim, você tem visto esse aumento no dia a dia? As doenças crônicas degenerativas, elas têm se tornado realmente uma realidade, né? Principalmente no meio da população idosa. E o Brasil ele vai se tornar agora em 2025, né, há 6 anos, o 6º país, né, com o maior número de população de idosos do planeta. Então, nós temos uma população de idosos muito expressiva e muito considerável. Então, há que se ter, sim, todo um cuidado, um trabalho, né, de todos os profissionais da área da saúde com essa população que está envelhecendo, né? Nós estamos caminhando, sim, para um país de idosos, né? E isso em muito pouco tempo. E a gente já vê aí nas ruas, nos meios de transporte, nos postos de saúde, né? Sempre superlotado e a maior parte da população que estão nesses lugares são idosos. Então, essa doença, né? As doenças crônicas, especialmente o Parkinson, ele tem aumentado muito, significativamente nessa população, né? Certo. Nós vamos fazer a introdução desse assunto. Tem uma matéria que nós fizemos e tem pessoas também que dão depoimentos sobre a doença na matéria. Vamos ver o comecinho, Marina, dessa matéria agora, para a gente poder acompanhar? As primeiras mudanças no organismo passam despercebidas. Atividades cotidianas antes executadas com facilidade, como abotoar uma camisa, tornam-se complicadas. Mas o susto realmente vem quando aparece o tremor. O Parkinson tem alguns sintomas que a pessoa... O tremor é um sintoma que incomoda muita gente. Eu, quando comecei o Parkinson, comecei com tremor. E você treme muito, você fica com vergonha, esconde a mão. A falta de precisão dos movimentos causa vergonha. E a partir disso, eles se condenam ao isolamento. Mas é aí que a ajuda da família, de associações e dos cuidadores é essencial. O cuidador é um elemento assim, muito importante no parkinsoniano. E é ele que vai dar todo o carinho, apoio, compreensão, um ombrinho para chorar. Porque quando a pessoa fica sabendo que tem a doença, ele fica desesperado. Porque é uma doença grave, ela não tem cura e ela é degenerativa, ela avança com o tempo. Viu só? Então ele falou, né, quando a pessoa fica sabendo que tem a doença, ele fica desesperado, começa a perceber ali os tremores. Esses são os primeiros sintomas que a pessoa começa a perceber que tem alguma coisa errada, doutor? A doença de Parkinson ela é definida por tremor, rigidez, a bradicinesia, que é uma lentidão, e uma instabilidade postural. Quando a gente fala em Parkinson,
primeira coisa que vem à mente é tremor, né? Sim. E realmente é um dos primeiros sintomas, mas ele não é obrigatório. E muitas vezes começa de forma muito insidiosa. O familiar, ele aparece no nosso consultório, olha, o meu pai está demorando para entrar no carro, para sair do carro. Eu estou sentindo ele com a expressão facial um pouco mais congelada. Olha, ele está um pouco mais apático, né? Tudo isso por causa da falta de dopamina. Então, é fundamental, em qualquer mudança nesse sentido, o paciente está mais lento, mesmo que não tenha tremor, está mais rígido, tá a marcha, olha como é que ele está andando diferente, procurar uma avaliação médica para o diagnóstico ser feito quanto antes. Tá, então eu quero fazer uma pergunta. O que é o Parkinson dentro do organismo da pessoa? Como que acontece? A doença de Parkinson é uma doença definida pela falta de um neurotransmissor chamado dopamina, produzido na substância negra do cérebro. E o que acontece? É um neurotransmissor envolvido na questão da coordenação e dos movimentos. Com o envelhecimento do cérebro, como qualquer outro tecido humano, essas células vão se degenerando e a quantidade vai caindo cada vez mais. Então, o paciente vai ficando com a marcha alterada, mais lento, um pouco mais travado, né? E com o avançar da doença, a dopamina também ela é envolvida na questão do ânimo, da alegria. Então, não raramente o paciente vai evoluir, como o paciente ali comentou, com uma apatia, com um quadro depressivo. Daí a importância de todo um acompanhamento multidisciplinar, acho que a Daniela pode falar melhor. Sim, a pessoa descobriu, foi lá, fez o diagnóstico, como o doutor falou, descobriu, ó, de fato, está se iniciando nele, vai começar, vai ter Parkinson, não é degenerativo. E aí, como procurar o tratamento e que tipo de tratamento, né? A reação da família para ajudar, porque vai precisar da família. Sempre quando a gente recebe um diagnóstico, principalmente de uma doença crônica degenerativa dentro da nossa família, sempre é um baque muito grande, né? Principalmente de um ente, às vezes, muito querido. E lidar com essa situação realmente requer uma estrutura emocional, né? Muito boa e, infelizmente, não é o que a gente observa dentro das nossas famílias, né? Dentro da maioria das famílias. Geralmente tem muitas famílias desestruturadas e não são preparadas muitas vezes para lidar com a dor e com o sofrimento do outro. Então eu costumo dizer que quando um membro adoece, a gente tem que cuidar sim desta pessoa, mas a gente tem que pensar no cuidado holístico a ele, né? E quando a gente fala de um cuidado integral, né, a este idoso portador, né, de Parkinson, a gente fala o quê? Do cuidado também à sua família, porque a família, o cuidador dele, também é uma parte dele. Senão nós teremos dois pacientes, né, Dr. Jefferson? O paciente portador do Parkinson e o cuidador. Que tá cuidando. Isso, e o familiar que acaba muitas vezes também não conseguindo administrar a sobrecarga emocional, que é muito forte, e a sobrecarga, às vezes, física de cuidados, né? E são, às vezes, cuidados ininterrúmpidos, né? E que sobrecarregam mesmo, tanto emocionalmente quanto fisicamente. E é muito importante o quê? Que este idoso ele seja atendido por uma equipe multi, com médico, com enfermeiro, né, com fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, psicólogo, né, porque a gente vê o que muitos, ao receber este diagnóstico, eles passam sim, né, eles têm uma predisposição maior a vir a desenvolver, né, um quadro depressivo. Então, há que se ter um olhar realmente desta equipe multi para este profissional e para todo o núcleo familiar, né, que ele está inserido. Ô, doutor, esse quadro depressivo que ela falou que pode vir a desenvolver e de repente na maioria desenvolve, porque igual o senhor falou ali, né? Ele falou, descobrir que vai ter isso pro resto da vida é um choque. Pode interferir ainda mais na doença motora mesmo, na questão motora da... Sim, não tenha dúvida. A partir do momento que a pessoa ela sabe que a gente não está preparado para receber a notícia de uma doença degenerativa progressiva. Uma doença a gente espera que a gente vai tratar, vai tomar um antibiótico, vai tomar infecção, daqui uma semana você volta no médico e ele falou que você melhorou. Então, e é importante deixar claro que hoje em dia muita coisa está surgindo no sentido de dar uma qualidade de vida para esses pacientes. Então, desde a primeira abordagem multidisciplinar, com psicólogo, com enfermagem, com médico, tem que ser colocado isso. Olha, tem muita coisa nova surgindo, com a fisioterapia, com a reabilitação. Porque o que acontece? Uma vez que a dopamina é um neurotransmissor e ela já está em queda e o paciente fica deprimido,
ela vai cair ainda mais. E isso vai piorar ainda os sintomas motores. Não raramente você vê lá o paciente numa fase um pouco mais avançada, tomando remédio para o Parkinson, ele está ali com 1, 2 antidepressivos associados. Então é fundamental todo esse suporte, toda essa informação, porque quanto mais o paciente estiver consciente, sabendo das questões das limitações e das possibilidades da sua doença, mais ele pode evoluir melhor. Quando a pessoa detectou, começou a tratar, essa pessoa, a partir desse momento, ela não pode mais viver sozinha? Como que funciona essa questão? Porque se vem idosos, geralmente, quando Não acontece, deveria. eles já estão sozinhos, né? Nesse momento. E aí? Isso. Olha, eu vejo que realmente eles não deveriam viver sozinhos, né? E isso vai muito de estrutura familiar, né? Envolve vários aspectos. Né? O ideal realmente é que quando isso acontece, a família se encarregue, né, de prover o cuidado, de dar a assistência, né? E é aí que a gente vê às vezes que geram muitos conflitos, né? Porque na sociedade que a gente vive hoje, né, principalmente com a saída da mulher para o mercado de trabalho, que geralmente ela que é a provedora do cuidado ou da maior parte do cuidado, então a gente tem observado o quê? Que cada vez mais estes idosos, eles estão sendo muitas vezes institucionalizados, e não que isto seja, né, incorreto, não. Muitas vezes a institucionalização, né, se for a melhor forma de tratamento, de acompanhamento, sim, né? Mas no caso que a família, né, se mobilize para tentar auxiliar, né, esse idoso que está com esse comprometimento, então, assim, eles devem sim buscar toda uma rede de apoio, de suporte psicológico, porque realmente não é fácil, né, essa sobrecarga. E, assim, eu costumo dizer que, né, nós temos 2 doentes, né, a família e o idoso. Então, a gente tem que ter esse olhar muito humanizado, tanto para o idoso com Parkinson, quanto para o seu familiar também, né? Não dá para a gente pensar em um sem pensar no outro também. É uma via de mão dupla. Tá. E se a pessoa que descobriu, né, que está lá, a aceitação da própria pessoa, do próprio idoso, porque eu penso, ele falou isso muito claro, é um choque. Como é que ele vai fazer esse processo de se aceitar para que as coisas sejam melhores, um pouquinho talvez melhores? Isso vai depender muito, primeiro, do perfil da pessoa, né? E como a Daniela falou, a notícia foi recebida por toda a família. Ele tem uma boa estrutura familiar, ele tem um bom nível de acesso às informações, seja através da internet ou através do médico, da enfermeira, do psicólogo que está acompanhando ele. Então, a gente tem uma gama de pacientes que varia muito, é bem heterogênea. Tem desde aquele paciente que recebe a notícia e ele volta a cada mês ou a cada 2 meses no seu consultório feliz, brincando, daquele que recebe a notícia com um pouco mais, né, não tão bem e acaba abrindo um quadro de depressão. Então, varia muito de paciente. Independente de qual tipo de paciente seja, tem que ter esse suporte, né, para informá-lo, para acompanhá-lo, para acolhê-lo e que ele tenha uma melhor evolução. Certo. Aqui nós temos 2 participações, tem uma pergunta. A primeira é assim, ela começou dizendo, será que eu devo procurar um especialista? Por quê? Há umas 3 semanas atrás, é a Raimunda Galvão, ela que está nas nossas redes sociais. Um beijo, viu, Raimunda? Obrigada pela sua participação. Ela diz assim, há 3 semanas atrás, do nada minha mão e meus dedos começaram a tremer. Fiquei assustada, fiz uma massagem puxando os dedos e logo passou. Devo procurar um especialista? Qual é o nome dela? Raimunda. Dona Raimunda, tremor não é sinônimo de Parkinson, tá? Então, começou a tremer, sim, procurar um especialista, porque medicações tipo amiodarona, alguns remédios para asma, remédios para labirintite dão tremor. O principal tremor da medicina é o tremor essencial, que é um tremor benigno, né? Que é o tremor do café, é o tremor do nervosismo, é o tremor da falta de sono. Então, assim, como eu falei, tremor não é sinônimo de Parkinson. Então, pode ser um tremor leve, um tremor essencial, somente uma avaliação especializada por um profissional médico vai poder diferenciar.
Então, a pessoa pode ter vários tipos de tremores, isso não significa que ela está com Parkinson. E esse diagnóstico só é dado, a gente não consegue dar, por exemplo, você está gripado, você está com... Tem que passar pelo especialista. Sim, porque... E aí ele vai detectar se é ou é outra coisa. Exatamente, até porque é um diagnóstico basicamente clínico, ou seja, não existe um exame para definir o Parkinson. Não existe um exame. Não existe um exame. Apesar de hoje estarem surgindo vários trabalhos com relação a Doppler transcranianos que podem ajudar, tomografia por SPECT scan, o diagnóstico é clínico. Essa dopamina, infelizmente, ela não é aferida através de um exame de sangue. E eu não peço uma ressonância e eu tenho que ver uma mancha para definir. Ou seja, só vai depender muito mais do exame físico e do que a família e o paciente está apresentando ali para o médico. Então, é fundamental a avaliação médica para um profissional familiarizado com a doença. Certo. Assim fica mais difícil diagnosticar. Daqui a pouquinho a gente vai saber, né, mais sobre essa doença. Se você tiver dúvidas, envie a sua pergunta para nós.